Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Muito Além das Finanças. Eu sou a Gláucia Coutinho, expert em investimentos para mulheres, e hoje a gente vai falar sobre aposentadoria, mais especificamente sobre planejamento de aposentadoria, que é uma das coisas que mais aparece quando as pessoas me procuram. A preocupação de não deixar faltar dinheiro, como é que eu complemento minha aposentadoria, como é que eu invisto para não passar necessidade lá na frente. E eu trouxe uma convidada muito especial, que é a doutora Rafaela Camilo, que é advogada, previdenciarista, especialista em processos e consultoria na área previdenciária. E a gente vai conversar um pouquinho do que você pode fazer para se preparar para a sua aposentadoria. Rafa, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui e dessa parceria, né? A gente fez uma live recentemente, foi um sucesso, a gente teve o treinamento, né? Da aposentadoria magnífica e foi um sucesso. Eu falei, eu acho que a gente precisa falar para mais pessoas, né? Não só para quem está dentro do treinamento. Então, seja bem-vinda, espero que você goste de estar aqui, vamos destrinchar essa história de aposentadoria feminina. Nossa, eu que agradeço, é gostoso, é muito bom saber, dividir um pouquinho. E assim, só tenho que agradecer a você por essa oportunidade, essa parceria incrível. Oportunidade incrível para quem está aqui hoje, mas vamos lá. O que eu gosto de trazer, né, Rafa? Eu acho assim, a gente deixa para pensar em aposentadoria na hora de aposentar. E isso me deixa um pouco espantada, porque assim, tem muita coisa que a gente precisa olhar. Às vezes você fala assim, contribuir 30 anos, contribuir 35 anos, aí faltando, sei lá, 2, 3 anos para aposentar, você vai olhar e você fala assim, nossa, tem um erro, falta alguma coisa, tem alguma informação que ficou para trás. E às vezes você está ali como CLT, uma vida dentro de uma empresa, e você não se dá o trabalho de olhar. E eu venho de uma época que o INSS, quando a gente olhava essa questão do INSS, qualquer coisa que a gente precisasse do INSS, a gente tinha que ir ao INSS, tinha que agendar, e não tinha um agendamento por telefone, você tinha que pegar a senha para depois não sei quantos dias ir lá de novo. Hoje em dia a gente tem algumas facilidades para acompanhar algumas coisas, pelo menos no primeiro momento, assim, né? E a gente tem um aplicativo que é o meu INSS. Então, assim, uma das coisas que fica para mim você usa esse aplicativo? Você recomenda o aplicativo do governo para as pessoas olharem? Muito, Glaucia. É o aplicativo do INSS que vai dar toda a sua diretriz para saber como é que está a sua situação junto ao INSS, porque todo o registro está ali. Então, todo o registro do CLT ou do empreendedor está ali. Toda a nossa vida contributiva está no aplicativo. Só que acontece muita inconsistência. O aplicativo, o que é o nosso CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações, que é o extrato das suas contribuições, ele tem muita inconsistência. Então, nem toda a sua realidade está transferida ali. Então, a importância de você consultar, ter o seu aplicativo para poder fazer toda a sua análise de extrema importância. Até para poder fazer o seu pedido de aposentadoria. Que hoje nós fazemos o pedido pelo aplicativo. Não tem mais aquele atendimento que nem você está falando, que eu ia lá na agência do INSS, ficava esperando aquela fila gigantesca. Não tem. Hoje eles não fazem nenhum atendimento presencial, a não ser as perícias, né? Mas agora é tudo através do aplicativo. Qualquer coisa que você for requerer, você tem que ir para o aplicativo. Então, primeiro você tem que ir no aplicativo, fazer a sua solicitação lá, para depois fazer todo o trâmite necessário. Então, assim, um primeiro ponto, né, que eu sempre falo, quando apareceu o aplicativo, eu falei, nossa, que máximo, agora eu vou conseguir ver as coisas aqui. Porque eu não me aposentei ainda, né, gente? Então, esse é um ponto. Mas a primeira coisa que eu olhei foi, deixa eu ver se todas as empresas que eu trabalhei aparecem aqui. Então, acho que a primeira cara crachá, a primeira conferência, ali você já olha e fala assim, tá, todas as empresas que eu trabalhei estão aqui. Eu acho que o segundo passo seria olhar, talvez, os períodos, né? Estão todos aqui? Então, assim, a gente consegue, sozinho, dar uma geral, tipo assim, e já ver se tem alguma coisa. Porque ali você pode ver, não, tem empresa que não tá, ou tem um período que não tá. Então, assim, primeira cara crachá a gente consegue fazer sozinho. Mas, foi o que você falou, existem inconsistências, né? A gente sabe que esse sistema, ele foi implantado oficialmente há pouco tempo, não pouco tempo desse ano, mas tem alguns anos, mas assim, desde recente. 2018 começou a ser mais eletrônico, mais usado. Né? Mas a gente tem pessoas que já estavam trabalhando desde 1994, 95, 2000, 2010. Então, assim, tem que buscar essas informações e às vezes pode ser que essa informação não esteja ali por um erro de dados ou um erro realmente de falta de recolhimento. Na verdade, o CNIS, ele traz informação de 86 para frente.
Então, assim, já começa que quem tem contribuições antes de 86, às vezes você tem que ir lá dar uma vasculhada na microficha. Não, acho que o meu porque às vezes não tem, principalmente quem é contribuinte individual, que é o empresário, né? O empreendedor. Então, ele, às vezes, se teve lá antes de 86, não vai estar no CNIS, vai ser só depois. Então, já não tem a gente já tem essa inconsistência de dado aí. É importante olhar. Gente, então já fica aqui. Se você tem contribuição antes de 1986, não vai aparecer lá. Então, tem que olhar isso com mais detalhe. Olhar com detalhe, né? Tem que avaliar, né? E buscar. E acontece mesmo, às vezes, de ter algum período que você teve o registro, não está constando lá, porque a gente acredita que o meu empregador recolheu, mas às vezes não teve o recolhimento ou não está constando ali. E aí, se não tiver, tem que sinalizar e falar, olha, eu preciso ajustar isso daqui, porque vai interferir na contagem de prazo e na contagem de prazo, seu tempo de contribuição, valor de contribuição. Às vezes, o valor que está lá da sua contribuição está menor do que o valor efetivamente foi recolhido. Então, essa é a importância do CNIS. Ele é o documento principal. Tá. Né? Ele que vai dar a decisão se você vai se aposentar ou não e com quanto. Porque se não tiver ali, porque é o CNIS que o INSS usa, é o documento que o INSS usa, se ele não tiver ali regularizado certinho, não vai ser considerado. E tem um ponto, né? Que é assim, se eu deixo para olhar minha aposentadoria, alguns anos antes, ou no ano que eu acho, que eu entendo que já tenho tempo, já tenho, né, tempo de contribuição, já tenho idade, tarará, e eu vou olhar para uma empresa lá atrás que eu trabalhei e não está constando, a gente tem um histórico no Brasil das empresas quebrarem, né? Então, assim, eu começo uma empresa, principalmente se são empresas menores, comecei a trabalhar numa empresa, né? A gente viu que tipo, um percentual altíssimo de empresa quebra nos 2 primeiros anos de vida. E depois as que sobrevivem têm uma chance enorme de quebrar até o 5º ano. Então, assim, se eu não olho isso agora, se eu não acompanho isso com regularidade, nem que seja fazendo essa consulta ali de tempos em tempos no aplicativo, existe uma chance de lá na frente, depois de 30 anos, 35 anos, eu olhar para trás e falar, cadê essa empresa? Exatamente. Aonde eu acho essa empresa? Né? E muitas vezes não acha, né, Gláucia? A gente tem que lembrar isso, que você não vai ter situações que você não vai achar a empresa e você vai ficar sem. Um exemplo clássico, tive contribuições de valores altos, né? Só que quando eu fui me aposentar, não está constando lá. Não tá. Olha, eu preciso. Tá constando até o vínculo, mas não tá constando os valores das contribuições. Olha, eu preciso fazer prova disso daqui. Eu Aí preciso provar para o INSS. Olha, INSS. Só que assim, eu não tenho nem os olerites da época. A minha carteira de trabalho não está corrigida, não foi alterada conforme tem que ser. E aí, como é que eu faço prova? Então, se eu vejo com uma frequência, se eu tenho o cuidado de olhar as minhas contribuições, naquela época já vai sinalizar que está errado. Então, eu vou ter os documentos. Sim. Porque a tendência é a gente, a cada 5 anos, se desfazer dos documentos. Gente, isso né? é papo de advogado. Porque, assim, tem gente que descarta a cada 12 meses. Verdade. Olerite, já recebi, já está aqui, já fiz declaração de imposto de renda, tchau. Eu costumo dizer assim para os clientes, até os mais antigos, né? Sabe essa colinha que fica lá atrás da porta, que você deixa lá com toda aquela documentação que você fala, depois, na hora que eu me aposentar, eu vou olhar? É a felicidade do advogado previdenciarista. Eu não conheço esses clientes. Porque assim, quando eu penso em mudar, eu falo assim, o que eu posso descartar, né? O que dá para me desfazer? E assim, antigamente a gente recebia os olerites em papel. Hoje em dia nem isso. Às vezes a gente está recebendo na intranet da empresa quando você é CLT, né? Então tá ali. Então às vezes você sai, você não se deu o trabalho de baixar. Você não se deu o trabalho de salvar aquele em PDF e montar uma pastinha, né? Isso é muito coisa de advogado. A gente sabe que a maioria da população brasileira não junta esse tipo de documento. E deixar para olhar isso na véspera de se aposentar, você vai ter um trabalhão. Ou você não vai conseguir se aposentar no prazo que você quer, né? Porque vai demorar um pouquinho para conseguir regularizar. Ou você vai falar, não, eu abro mão disso e vai se aposentar com menos. Ou demorar um pouquinho mais para se aposentar do que você estava imaginando. Eu acho que essa dica é a mais importante, Gláucia. É regularizar o quanto antes, organizar essa documentação, sempre deixar isso organizado. Porque lá na frente nós vamos precisar. Tá. Eu preciso comprovar para o INSS todo esse meu período. Sim. Né? Então, assim, ter essa documentação organizada, planejada, é de extrema importância. Principalmente quem é contribuinte individual, que recolhe num carnezinho. Ai, nem me fala de carnezinho. Eu comecei como individual, né? Não por opção. Né? Eu descobri, quando eu me formei na faculdade, eu ganhei uma pastinha, dessas de elásticozinho, né? Eu ganhei uma pastinha com alguns carnês
do INSS pagos, né? E aí eu descobri que meu pai pagava o INSS para mim como contribuinte individual, autônomo, alguma coisa assim. E eu falei, meu Deus, ele já tinha começado. Então, assim, um ponto que eu acho relevante a gente olhar quando eu deixei de ser CLT, a primeira coisa que eu pensei foi assim, eu quero fazer um planejamento, uma pesquisa para ver se está tudo certo. Porque isso já tinha basicamente 20 anos que eu trabalhei como CLT. Eu falei, deixa eu olhar se esses 20 anos estão certos. E além dos 20, tinham esses 4 anos lá que eu estava na faculdade, que foi calculado como autônomo, sei lá. E aí, eu falei, deixa eu entender isso. Por quê? Porque eu falei, daqui para trás eu já vou ter olhado, ver se está faltando alguma coisa, se todas as empresas eu trabalhei. E daqui para frente eu preciso tomar uma decisão de como eu vou estar sendo remunerada. Né? Como que eu vou fazer minha contribuição para o INSS, já que agora eu não sou mais CLT, né? Eu sou uma empresária. Qual vai ser meu prolabore? Quanto que eu recolho em cima desse prolabore? Como é que vai funcionar isso? E aí eu fiz, e estava muito próximo da época da última reforma, vamos dizer assim, né? Previdenciária. Então, eu lembro que quando eu fui fazer os cenários do meu planejamento, a gente olhou para trás, estava ok. Tinha uma ou outra coisa que eu tinha certeza que eu tinha mais tempo, mas na realidade não tinha, porque quando eu trocava de uma empresa para outra, às vezes eu ficava 15 dias, aproveitava para tirar 20 dias de férias, ficava com um mês em aberto. Né? Então, assim, ali já foi a primeira clareza, dados e fatos. Tá, isso aqui realmente não foi recolhido, porque eu não trabalhei. Ponto. E um segundo ponto ali foi... Olhei para trás, está regularizado, então agora eu preciso me preocupar daqui para frente. Então, assim, se eu preciso de 35 anos de contribuição, 20 eu já sei que estão ok. Deixa eu olhar agora os 15 para frente. De quanto em quanto tempo você entende... Eu ia falar outra coisa, que era a questão do olhar para trás, né? Eu estava na fase da transição. Então, quando a gente foi montar um planejamento, eu tive que montar um planejamento com as regras que estavam existentes na época. Você teve que montar 2. E se for aprovado o texto... Que vai acontecer com você. O texto do projeto da reforma da Previdência, lá de 2018, 2019, que foi quando eu fiz a pesquisa, 13/11/2019, tudo mudou. Como é que vai ser? Então, eu tinha uma simulação se não fosse aprovada a reforma e se a reforma fosse aprovada. Então, assim, eu já senti necessidade, hoje, de olhar e falar assim, tá, agora, 2024, 2025, como é que tá de 18 até agora? Então, eu tenho que olhar, por quê? Porque ali, ainda tem outra, né? Ali eu recolhi como empresa. Então, se tiver algum erro, eu recolhi errado, né? E eu ia falar isso. Foi bem a fase da sua transição. Foi. E quanto que isso vai refletir? Porque uma coisa é quando você é CLT, que você não tem como fugir, você vai lá, o seu empregador desconta o que tem que ser descontado do seu de contribuição e faz o recolhimento. Ótimo. Agora, você passou a ser contribuinte individual, empresária. E aí você determinou quanto você quer recolher por mês. A maioria das vezes, as pessoas passam por um salário mínimo. Porque é um começo da empresa, é aquela situação olha, eu preciso pensar na parte tributária da empresa. A pessoa não tem essa consciência. Não. E na realidade, ela chega no contador e o contador sugere. Exatamente. Vamos recolher o seu prolabore em cima de um salário mínimo, porque é isento de imposto de renda, você vai pagar um INSS mais baixo, e o restante você distribui como lucro que não tem tributação. E aí a pessoa esquece que ela vai precisar se aposentar lá na frente, acha que o contador está trazendo é a solução de todos os problemas que ela vai ter na frente, vou pagar menos imposto, só que ela esquece que lá na frente ela também vai aposentar com muito menos. Aquela média pagando em cima de um salário mínimo, né? Dependendo do período, né? Agora, Gláucia, como que é o cálculo agora do benefício? Soma todas as suas contribuições de 94 até a data que você vai se aposentar, faz a média, né? Soma tudo, divide pelo número de contribuições que você tem e você vai receber quanto? 60% disso. Ou seja, você está me dizendo que praticamente ninguém vai aposentar com teto. E aí seria legal a gente trazer, porque a gente fala assim, aposentar com teto do INSS. Quanto é o teto do INSS, Rafa? 7.746. Tá. Então, gente, se a gente dividir 7.746 pelo salário mínimo... Olha, gente, a minha Siri resolveu responder qual é o teto do INSS. Obrigada. Mas é isso. Então, ela repetiu o mesmo número que você. Mais um ponto, né? Se a gente dividir 7.746 pelo salário mínimo, a gente vai descobrir que o valor máximo, a gente está falando muito próximo ali de 5 salários. Exatamente. Né? Então, assim, o máximo que a gente vai aposentar seriam 5 salários mínimos, próximo disso. E um ponto relevante, muito relevante, que é a gente olhar e entender que hoje,
menos de 1% da população aposentada recebe o teto. Nós hoje temos 40 milhões de beneficiários do INSS. Já aposentados, Aposentados, tá? Só 3.800 recebem o teto do INSS. Não, e cada vez pesquisa, né? mais a gente vai ter um número menor, porque a gente está falando 60%. Exatamente. E um outro ponto, né? Por que o assunto aposentadoria pega para as minhas mentoradas? Por conta disso. De olhar e falar assim, tá, meu salário é muito maior do que isso. Se eu aposentar no teto, que é uma raridade já, eu vou aposentar com 7, então eu preciso começar a fazer um pé de meia para eu poder complementar isso lá na frente e não passar necessidade. Esse é o grande medo das pessoas que me procuram, que entram na mentoria de investimento. Você viu, você estava lá na turma e você viu que o discurso, quando elas se apresentam, é por que você está aqui? Elas não conheciam nem o meu INSS. É isso. Elas não tinham o aplicativo base de tudo, né, Glaucia? É isso. Então, para mim, fica muito claro assim, sim, eu preciso complementar, né? Recolhi durante X anos, legal. Como é que eu vou recolher daqui para frente? E o segundo ponto é, sim, eu preciso complementar porque não vai ser suficiente. E quanto antes eu começar também a fazer esse planejamento financeiro, eu acho que ele anda junto, planejamento previdenciário e financeiro, mais fácil e mais rápido eu vou chegar lá na frente, porque eu vou usar os juros compostos a meu favor, né? Uma das situações que fez eu procurar você e fazer a mentoria foi exatamente complementar o que eu precisava para as minhas clientes. Que elas me procuravam, né? A maioria mulher também. Sim. E fazia o planejamento previdenciário, e quando a gente ia discutir o planejamento previdenciário, que era a melhor forma, qual é o valor que ela ia recolher e quanto ia ser o final, e a gente analisava ali que a diferença entre ela recolher no teto e ela recolher talvez no na mínimo... média, ou na média. O salário não ia interferir tanto na hora do benefício, mas na hora do investimento... A diferença era gritante para aquela cliente. E aí, eu lembro que teve uma que eu atendi e ela falou, não, eu quero ir para o teto. E ela tinha feito já a transição, muito tempo de CLT. Nesse período de CLT, ela tinha salários altos. Uhum. E aí, quando ela fez a transição que ela passou, e aí agora ela... Não, eu quero agora, depois de um tempo aí de empresária, ela quis passar a contribuir no teto. Porque ela teve essa orientação realmente da contabilidade. Eu tive, porque eu passei por isso. Fica num salário mínimo. E aí que a gente foi fazer todo o planejamento dela que eu montei, eu falei assim, olha, a diferença de salário, de benefício que você vai receber, não é grande. Era uma diferença de quase R$1.000. Parece ser muito. Mas na hora que a gente olhava o valor de investimento... com um salário mínimo, ela investia em torno de 34 mil. Se fosse no teto, ia para 200 mil. Então, era uma diferença... E que se tivesse investido no decorrer do tempo, podia virar 400, 600. Exatamente. Então, o que ela decidiu? Vou continuar onde eu tô, mas o que salvou ela? Ela tem muito mais tempo de CLT... Que era o meu caso. E com salários altos, né? Do que tempo de empresária. A média dela já estava garantida porque ela tinha muito tempo com recolhimento alto. Exatamente. E aí, o que a gente tem que ter o cuidado agora com essa regra que nós temos? É que, às vezes, jogar tudo no salário mínimo leva o meu salário... Puxa para baixo. Puxa para baixo. A média para baixo. E o mais importante é, além disso tudo, Glaucia, o MEI. O MEI me preocupa. Porque MEI é o seguinte, aposentadoria por idade... Você vai recolher baixo, mínimo. Mas você vai chegar lá na frente... Salário mínimo. Seja o que for, você vai receber um salário mínimo. O MEI te dá direito a salário mínimo. E um ponto, Rafa, assim, que pegou para mim na época foi... Eu já tinha 20 e poucos anos de contribuição para o INSS, com um salário mais alto, né? E aí eu chego no contador, ele fala assim, não, a gente vai recolher no salário... Não é se você quer recolher, a gente vai recolher. Eu falei, não, a gente não vai. Por quê? Ele não sabia quantos anos eu tinha de CLT. A gente parte do princípio que o contador conhece a nossa história a fundo. Se a gente não contar a nossa história para ele, ele não vai saber. Então, assim, se eu não tenho... Eu sou advogada, eu trabalhei um tempo com a parte previdenciária da empresa, parte empresa. Então, aquilo chamou minha atenção. Eu falei assim, não, cara, eu tenho muito mais tempo como CLT do que como autônoma, do que como individual. Então, peraí, eu não posso jogar isso fora. Se eu começar a recolher o mínimo, eu vou puxar minha média para baixo. Mas também não vou recolher o máximo. Exatamente. Então, eu preciso achar um meio do caminho. E aí, eu fui fazer conta. E aí, eu falei, vou fazer conta, mas eu quero uma simulação. Olhar para trás, quero uma simulação com valor mínimo, com média e com teto. E ali eu consegui olhar e falar assim, opa, não faz sentido ir para o máximo, porém, se eu fosse recolher o máximo, eu ia recolher, sei lá,
R$500 a mais, eu vou pegar esses R$500 a mais e eu vou investir. Não é só não recolher no máximo, né? Exatamente, essa é a diferença. Eu tenho que pegar o dinheiro que eu iria colocar ali e colocar no investimento. Hoje, o valor de uma contribuição para você estar recolhendo no teto é por volta de R$1.500. Né? O salário mínimo, 20% do salário mínimo é 280. Então, assim, nós estamos aí com uma diferença gritante. Mas você tem que ter a responsabilidade de falar, olha, a diferença eu vou me obrigar, eu vou e aí eu me pagar, que nem eu costumo falar, eu vou me pagar. Eu já tiro assim, ó, se eu depender de todo mês eu ter que ir lá pegar, sei lá, R$500, que eu ia estar saindo ali na minha GPS pagando, ter que botar em algum lugar, eu vou me boicotar em algum momento, eu me saboto, tá? Então, da mesma forma que eu crio um boleto do GPS, eu crio um débito automático para uma previdência, eu crio um débito automático para algum tipo de investimento que eu consiga colocar ali e isso sai automático, de preferência no mesmo dia do pagamento da GPS. É isso aí. Então, assim, saiu. Já sei que isso que saiu, sei lá, dia 20... É dia 20 ou é dia 15? Dia 15, vencimento é todo dia 15. 20 é o DARF do Simples. E o importante, Gláucia, é contribuinte individual, a primeira contribuição que você for fazer, ela não pode ser em atraso, de modo algum. Legal. Né? Então, a gente tem que respeitar que a primeira ali tem que ser certinha para poder passar a valer como contribuinte individual e você ter todas essas contribuições, né? E tem que observar se o seu contador está fazendo esses recolhimentos, né? Porque a gente vive na mão exatamente, do contador. É no automático. E aí, quando chega para mim, né, que eu falo que é a hora que eu chego para resolver... a culpa é do contador, mas quem se prejudicou? Eu fico prejudicou? assim, gente, agora eu não consigo resolver, né? E eu sempre falo isso, né? Mas meu contador, sim, mas quem era o beneficiário? Você. Então, assim, ou eu entendo, né, que eu preciso, nesse momento, acompanhar o trabalho do meu contador, né? O que é acompanhar o trabalho do meu contador? Está sendo feito certo? A gente conversou sobre isso, porque a gente tem uma dificuldade, às vezes, de entender que o contador ele faz o registro do que aconteceu com a sua empresa. Exatamente. Ele não é um planejador. Não. Né? Então, quando a gente fala de planejamento tributário, planejamento financeiro, planejamento da tua empresa, uma coisa é a sua empresa, uma coisa é você, pessoa física, dentro da sua empresa, como sócia, né? Como cotista ali de uma sociedade. A gente não olha. A gente acha que ele vai resolver tudo, a sua vida pessoa física e a sua vida pessoa jurídica. Vai ser o nosso guru, né? E é engraçado, Gláucia, que eu, na minha trajetória profissional, eu tive essa transição. Eu primeiro fui funcionária, depois passei a ser sócia. E aí foi quando veio o meu estalo. E você trabalhava com isso. Eu trabalhava com isso. Foi quando veio o meu estalo que eu falei assim, opa, peraí, eu preciso aprender. Preciso entender isso porque aqui como agora, empresária, né? Porque na faculdade, a gente aprende a ser advogada, mas a gente não aprende a ser empresária. A gente não sabe. Eu não sabia nada. E ali eu falei assim, eu preciso fazer a gestão da empresa, do escritório, né? E preciso também, em paralelo, pensar na minha. Porque daqui a pouco... pessoa física, né? Na minha pessoa, porque daqui a pouco... como é que eu vou fazer? E aí foi quando eu fui procurar você, eu falei assim, não, eu preciso de alguém. Entender aqui. E aí a amiga, né, que é a Isa, ela falou, olha, eu tenho a Gláucia, e foi quando a gente fez toda essa construção. Então, a importância, né, foi tanto para mim quanto para as minhas clientes, que hoje eu somo isso. Total. Porque você vai entrega. Você vai olhar, olha, a gente precisa planejar sim o INSS, mas a gente precisa entender também o que você vai fazer com esse valor. Como é que você complementa esse valor, sei lá, numa previdência privada, num tesouro direto, no CDB, em ação. Cada um vai ter um perfil de investidor, vai investir de um jeito. Claro, não dou. Não, mas você consegue mostrar, mas eu consigo mostrar para elas, olha, talvez se você ficar aqui, olha, o planejamento está te dando isso daqui, essa é a sua realidade junto ao INSS. Sem contar aquilo que você fala muito. Você vai esperar pelo INSS só? Não, vamos organizar, pergunta, né? Porque assim, essa pergunta eu vou fazer para vocês. Toda vez que eu pergunto quem vai decidir a sua hora de aposentar, a maioria das pessoas que eu conheço diz o governo. Porque, vai ter uma reforma nova da Previdência. É porque agora eu tô na exceção ali da reforma que acabou de acontecer. Talvez a parte que se refere ao INSS, sim, o governo tenha esse poder, né? Porque a gente vai ter que cumprir a legislação que vai estar vigente na época. Porém, se a gente parar para pensar que parte da sua aposentadoria, e às vezes a maior parte da sua aposentadoria vai vir da sua capacidade de juntar e multiplicar o seu patrimônio, ou seja, investindo além do INSS, significa que você pode escolher a data. Então, você pode se aposentar, né? Pode decidir parar, pode decidir, ok, quero começar a viver de renda ou receber uma renda com 50, com 55, com 58. E lá
na frente, quando chegar a regra do INSS com 62, você começar a receber o INSS. Então, assim, a gente é protagonista da nossa vida. A gente tem escolhas em relação ao momento que a gente vai se aposentar, se a gente se preparar para isso. Então, não adianta a gente falar, eu vou me aposentar com 50 anos. Você está se preparando? Você sabe quanto você precisa ter de dinheiro investido na hora que você decidir parar de trabalhar e começar a viver de renda? Então, assim, se você não sabe, se você não fez a conta, você não vai conseguir tomar essa decisão. Agora, se você é a protagonista da tua vida financeira, porque na grande maioria das vezes a gente é protagonista da nossa vida profissional, mas não é da financeira, né? Porque a gente não multiplica esse patrimônio. Se você é, você consegue tomar a decisão de quando você quer parar. Se você não é, você fica refém da decisão do governo. E por que eu estou trazendo isso? Porque a gente sabe que a gente vai ter uma nova reforma. Porque não faz sentido do jeito que está, né? Não se sustenta por muito tempo do jeito que está. E quando a gente fala de reforma, a gente está falando, provavelmente, em aumentar o tempo de contribuição. Então, eu contribuo 35, talvez eu tenha que contribuir 37, 40. Aumentar a idade mínima para se aposentar. Então, hoje nós mulheres, né? Teoricamente com 62, mas pode virar 65, pode virar 67. Quanto mais longe for essa reforma, talvez maior seja a idade para se aposentar. E talvez diminuir, né? Hoje é 60% da média, pode ir para 50%, pode ir para 40%. Então, assim, se eu não fizer nada agora, eu realmente estou me tornando refém de uma decisão do governo. Muito, né, Glaucia? Hoje a gente já tem a obrigatoriedade, que são 62 anos, para uma mulher se aposentar por idade, né? Mas todas as outras regras estão conduzindo para que chegue a essa idade também, né? A soma dos pontos, né? As do ponto hoje, em 2024, 91. Mas no ano que em vem 2025 já vai passar para 92, né? Mulher. E a gente tem que chegar a 100 pontos, né? Até a mulher chegar no máximo lá dos 100 pontos. Vai ser que ano isso? 2032, eu acho 2032. Também. Era isso que estava na minha cabeça. Que em 2032 vai ter que somar a sua idade mais e o tempo 35. mínimo, 30 anos de contribuição, mulher. A mulher ela vai ter que ter o tempo mínimo de 30 anos. É o que a gente tem que ter. Né? Teoricamente, eu fico fazendo a minha conta, né? Eu vou contribuir muito mais do que 35 anos. Sim. Eu vou aposentar antes dos 62, mas quando eu olho o tempo de contribuição para chegar numa pontuação ali, né, na fase de transição, vai dar, se eu não me engano, 41 anos de contribuição, mais a minha idade, mesmo assim não chega nos 100 pontos. As regras que vieram foi exatamente para levar que chegasse todo mundo na idade próxima, mínima, que é os 62. Né? Nós temos as regras, porque foi feita para não prejudicar, mas a gente sabe que no final todo mundo vai chegar nos 62 anos. Então, hoje, num olhar... Se não mudar a regra. Se não mudar a regra, porque nós estamos vendo aí uma movimentação que provavelmente venha uma nova reforma aí, daqui 10 anos, mais ou menos, mas que vem até porque a nossa expectativa de vida está aumentando. Muito. E nos últimos estudos que tiveram, estamos chegando aí pensando em 70 anos. Ai, meu Deus. Pois é. E assim, né, Glaucia? Você, que nós temos aqui uma profissão que é mais fácil, vamos dizer assim, mais confortável. Se chegar nos 70 anos, a gente vai trabalhar por prazer, né? Mas quando a gente fala de um outro tipo de profissão que requer um pouco mais da parte física, poxa, pensa uma enfermeira chegar com 70 anos para se aposentar. Não só, eu penso na enfermeira, eu penso na pessoa que tá... Eu penso em muita coisa. São muitas coisa que opções. Me choca, né? Assim, a gente está tendo a inteligência artificial vindo e extinguindo algumas atividades que já existiam. Aí eu fico pensando, se eu tenho que me aposentar com 62 e talvez isso pule para 65, 70, qual esforço a gente vai ter que fazer de muita atualização, de muita capacitação profissional para a gente não ficar sem emprego? Exatamente. Né? Então, esse é um ponto também para a gente olhar. Não é só a regra, o direito, a legislação e tal. A gente tem um monte de atividade que estão deixando de existir. E aí, novas surgindo. Então, assim, o quanto eu também tenho que investir para me capacitar? E o quanto eu estou disposta a fazer isso? Porque tem muita gente que fala assim, a empresa não pagou para eu fazer um curso para me atualizar, eu não vou fazer. Então, você não vai morar ali a vida inteira. A responsabilidade é sempre nossa, né? Eu falo assim, não dá para só se vitimizar, dizer, olha, a empresa não fez. Tudo bem, a empresa não fez, mas eu também, me cabe também. Né? Porque eu não vou ficar a vida inteira na empresa, Vamos planejar para ver o que eu vou, como é que eu vou conduzir tudo isso, né, Glaucia? Então, fazer o planejamento é exatamente ter esse olhar. É ter a informação real, dados e fatos, né? Exatamente. Quanto tempo eu tenho, quanto eu recolhi,
Porque às vezes você vai falar assim, eu não lembro quanto era meu salário no início da minha carreira. Tá, esse seu salário naquela época era o quê? Era 1 salário mínimo? 2, 3? Porque aí você já tem uma noção de média. E o que você precisa fazer? Quando você faz planejamento, você sabe, tá, daqui para cá, para trás foi isso, e daqui para frente o que eu preciso fazer? Ter cenários, né, Rafa? O planejamento é isso, é o quando e o quanto. Né? Quando eu vou me aposentar e com quanto eu vou me aposentar. E qual vai ser o melhor momento para eu me aposentar. Porque às vezes a diferença é 6 meses de uma regra para outra. Eu tenho o caso do meu marido, que foi essa diferença. 6 meses e o valor de salário é bem significante. A gente entrou para fazer o pedido de aposentadoria dele e aí já estava valendo a regra dos pontos. E aí eu lembro que uma das coisas que ficou clara era assim, a gente chegou para fazer o processo e faltava acho que 2 meses para ele fazer aniversário. 2 meses. Então, assim, 2 meses para ele fazer aniversário aumentava 1 ponto. Aí eu falei, poxa, olha que legal. Aí, então tá, recebeu a cartinha, ele falou, não vou aposentar, vou segurar até o meu aniversário. Passou o aniversário dele, fomos de novo, e aí a gente descobriu que se ele segurasse, acho que mais 4 meses, até novembro, ia completar mais 1 ano inteiro de contribuição. E aí ele, não aposenta, eu falei, são 4 meses, a gente vai esperar, paga mais 4 meses e você aposenta lá na frente. Essas duas datas, aumentou quase R$1.000 de contribuição por conta de, sei lá, 6 meses, 7 meses mudou a regra. De diferença. E uma regra é mais vantajosa que a outra, né? A gente tem a regra dos 50%. E se eu não fizesse a conta? Você não se ia eu tivesse entrado, tipo assim, fui lá, dei entrada, fui e fiz. Não vai saber. E esse Até é o porque ponto. o pessoal tem um costume de usar o simulador do aplicativo. Só que o simulador, ele não te explica, ele não te dá essa explicação, essa visão. E ele tem as inconsistências do sistema. Então, o simulador, ele te dá lá e você fala, isso aqui, já posso me aposentar aqui. Só que você esqueceu de ver as demais regras. E às vezes é isso aí, a diferença. Você está falando uma diferença de 4 meses. Foi 2 no primeiro e 4 depois. É isso, 6, 7 meses. 6, 7 meses de uma regra para outra, mas que fez uma mudança significativa no benefício dele. E um ponto. Na época, o salário mínimo estava em R$996, ou seja, era um salário mínimo inteiro a mais na aposentadoria dele. Olha só. Entendeu? Então, assim, hoje R$1.000 a gente fala 1.000, o salário está 1.400. Mas quando a gente olhou lá atrás, era um salário mínimo inteiro por conta de 6, 7 meses. E aí, mais um dado importante, né, Glaucia, que a gente tem que pensar o a longo prazo. Esse benefício dele não vai ser reajustado como se reajuste um salário mínimo se foi acima do salário mínimo. Com certeza, já era acima. Já era acima do salário mínimo. Então, ele vai receber o reajuste que o governo vai dar, que geralmente acompanha ali um pouco a inflação. E às vezes é um pouco até abaixo. E o salário mínimo, ele é melhor. Então, o que acontece? Por que as pessoas falam assim, olha, eu me aposentei com 3 salários mínimos agora e hoje eu recebo 2. Ou 1,8, né? Por quê? Porque quem recebe acima do salário mínimo, o reajuste não acompanha o aumento do salário mínimo. Então, a gente tem o quê? Essa defasagem. E tem um outro ponto. Além de eu ter essa defasagem, a gente sabe que uma das coisas que aumenta muito acima da inflação é o plano de saúde. Então, o que acaba acontecendo? O que eu vejo, o que eu escuto com uma certa frequência? A minha aposentadoria, ela basicamente paga o meu plano de saúde. Ou eu tive que reduzir muito o meu plano de saúde porque minha aposentadoria não dava para pagar nem o plano de saúde mais. Então, às vezes, a gente tem um reajuste de 4%, 5% em cima do benefício da aposentadoria e o plano de saúde reajustou 20%. Isso num ano é uma coisa, mas faz isso consecutivamente durante 2, 3, 4, 5, 10 anos. Não paga mais. Então, a gente perde muito poder de compra e a gente tem que entender que às vezes a gente usava pouco o plano de saúde, mas quando a gente envelhece, a gente começa a usar um pouquinho mais, né? Então, a gente precisa entender que sim, eu preciso de um complemento urgente. E o quanto antes a gente começar para fazer esse complemento, melhor. Mas eu tenho uma pergunta, até para a gente não se alongar. É difícil fazer essa pesquisa, essa consulta administrativa? Tipo, hoje, se a gente fosse fazer uma pesquisa, a minha pesquisa, o que você ia me pedir, Rafa, de documento? Eu ia pedir para você o CNIS, né, que é o cadastro, tem que ter o meu INSS, você tem que entrar lá no aplicativo do meu INSS, você vai baixar o seu vai aparecer como extrato de contribuições. Extrato de contribuições. Extrato de contribuições. Você tem que abaixar a parte de contribuições e remunerações, porque eu preciso do salário. O crachá, para ver se o valor do salário era esse, a contribuição as carteiras de trabalho, que é a base de tudo, né? E as guias de recolhimento, se você é contribuinte individual. Ou ali, se preciso... Foi depois virei outro. Exatamente. Por quê? Porque eu preciso analisar se o básico, que é essa base,
vai estar lá nos registros do INSS. Tá. Então, é fazer a comparação mesmo, analisar se tem as carteiras de trabalho, se estão todos os vínculos, se todas as contribuições estão constando ali no INSS, porque é isso que vai fazer o seu benefício ser concedido. Tá. Esse cadastro, ele tem que estar... o nosso CNIS, ele tem que estar perfeito. Quando a Redondo. gente fala, não pode ter um indicador, não pode ter contribuições abaixo do mínimo, porque hoje, com as regras que nós temos, contribuições abaixo do mínimo, elas não são contadas como carência e tempo de contribuição, então você perde. Ótimo, isso é importante colocar. E tem bastante, porque às Porque, vezes aquele assim, mês que você recebeu um pouquinho menos, ele não, vai e estar tem muita constando. gente que eu vejo que recebe como autônomo. Emite RPA, não tem empresa. Exatamente. Emite RPA e o valor não chega a um salário mínimo, a contribuição. Então, só para ficar claro, gente, não é considerado como tempo, Não é vai isso? ser contemporada como tempo. Nem Olha carência. isso, gente. Quer dizer que acontece? Eu perdi. E tem muita Aí você gente... tem que complementar, né? Por isso que você Só tem que aí que você fazer paga analisar. com atraso, né? Mas você complementa pelo sim, menos, sim, né? sim, mas Não aí você perde. vai pagar com atraso, Sim, vai pagar com ju- multa, exatamente. com juros. Por isso que é a fica mais importância caro, de, né? de sempre olhar. Principalmente quem recebe através de RPA, a cada 1 mês, 2, pelo menos a cada 1 ano. Porque a gente fala que é o período que a gente precisa lá, que são os 12 meses, que eu falo que é o período que a gente geralmente não perde a qualidade de segurado, mantém. Dentro desse 1 ano, você tem que ir lá. Deixa eu lá dar uma olhada no meu. Ô, gente, e regulariza. Vai receber como RPA, vai pagar muito mais imposto de renda, vai pagar um valor alto de INSS. Regulariza, porque tem formas de você ser autônomo e receber como autônomo se você tiver um CNPJ. Porque aí você Exatamente, consegue organizar exatamente. aquilo, né? Então, fica a dica. Mas um outro ponto. Quanto tempo, Rafa? A pessoa te entregando toda a documentação para fazer lá consulta previdenciária, para montar o planejamento previdenciário. Nossa, a gente leva aí um tempo de 15 a 30 dias. É uma coisa muito, muito rápida, né? Porque Rafa A gente também faz. não precisa mais ficar na fila para Não, ir não para o precisa INSS para levantar, porque agora a gente consegue fazer também pelo sistema. Então, assim, melhorou muito. Quando eu fiz a primeira vez, tinha que ir. Uma maravilha. Tinha que ir, Ajudou oficialmente. bastante. O meu Ajudou. INSS foi muito bom. Foi muito bom. Você consegue olhar tudo. Se você deu entrada num pedido e tá lá, você consegue acompanhar junto com o seu advogado. Olha, tem aqui, tá aqui no meu INSS, eu consulto. Ótimo. Né? A resposta vem por ali também. Uhum. Então, você consulta, você acompanha. E aí, o tempo que a gente leva para fazer essa análise é essa média de tempo. De 15 a né? 30. De 15 a 30. Falando de planejamento previdenciário, Sim, né? Quando a sim. gente fala de concessão de benefício... É diferente. Aí é diferente porque a gente depende do INSS. Apesar da lei especificar aí 90 dias, né? Que é o que a gente pede mais ou menos... a gente sabe que o INSS nem sempre cumpre. Mas aí qual é a diferença? Quando você faz organizadinho, com tudo Tá tudo pronto... redondo, é fácil, né? Cláudio, às vezes em menos de 30 dias o do Cláudio tá foi menos de concedido, 30. Porque ele já fez organizou a casa. Eu falo, vamos arrumar a casa? Sim. Quando a gente arruma a casa, as coisas acontecem mais fácil. Não, com certeza. E um ponto que fica é assim, fiz o meu primeiro, olhei para trás, que foi a maior parte, né? Então foi longo, a gente entendeu que estava organizado os meus 20 anos. De quanto em quanto tempo é importante a gente olhar o que a gente planejou. Fiz um planejamento hoje, tomei uma decisão, sei lá, vou recolher no meio do caminho, nem o mínimo nem o máximo. Estou recolhendo. Daqui a quantos anos é interessante, estou lá acompanhando, estou vendo que está entrando tudo bonitinho no aplicativo, é interessante eu refazer esse cálculo. Eu falo mais ou menos a cada 2 anos. Tá. Cada 2. Tá. Se nada Mudaram a mudar no legislação. meio do caminho. A cada Tá. 2 é sempre bom dar uma olhada para ver, até para você ver o seu cenário de vida, né? Sim. Será que mudou o meu cenário? Será que eu preciso reduzir? Será que eu preciso aumentar? Tá. Né? Olha, não, eu tô seguindo aqui, vai indo que dá, né? Tá. A gente faz o planejamento realmente analisando até a data que você vai ter ali a sua aposentadoria. Mas a cada 2 anos a gente fala que é uma garantia De que você está olhando de perto. por conta dessa situação que a gente vive econômica, dessas mudanças, Total. né? Então, essa análise é importante dentro desse período, assim, mais ou menos de 2, 3 anos. Eu acho que é um tempo bom da gente estar sempre dando uma revisada. Rafa, era isso. Eu queria muito agradecer, porque assim, ó, é traçar um caminho, né? O que está acontecendo, o que eu posso fazer, né? E daqui para frente, cada um toma a sua decisão. Então, assim, eu fiz o meu, vou refazer, porque eu preciso olhar como é que está a minha situação agora, né? Entender se eu vou turbinar um pouco, ou se eu vou segurar, ou se eu turbino até a próxima reforma, né? Porque esse é um ponto também. Mas é importante. Então, cada um olhar o seu caso. Não existe regra de bolo.
E esse é o ponto. Tem tantas regras, tantas exceções, que se a gente leigo tentar resolver isso sozinho, a gente vai se perder e a gente pode deixar muito dinheiro na mesa. Dinheiro que poderia estar no nosso bolso e que está indo para o bolso do governo porque a gente simplesmente não se planejou, não olhou e não entendeu a regra. Então, assim, você precisa estudar e entender todas as regras? Não. Quando você vai fazer uma cirurgia, você estuda e resolve fazer a cirurgia por conta própria? Não, você contrata um cirurgião. Então, se você quer realmente ter certeza que você está agindo da forma mais efetiva, mais eficiente em relação à sua aposentadoria pelo INSS, a parte que compete ao INSS, eu acho que vale fazer essa consulta administrativa, vale acompanhar de perto, para que a gente não tenha uma perda. É muito injusto a gente trabalhar 30, 35 anos e na hora de aposentar, a gente aposentar com menos por falta de informação, por falta de cuidado e de protagonismo com a nossa previdência. Então, assim, Rafa, adorei a forma de você ter explicado, ter mostrado que não é difícil, não é nenhum documento impossível, não demora, dá para fazer de forma mais prática e dá para a gente ter consciência. Estou aqui, vou chegar ali, o que eu preciso fazer nesse meio do caminho, né? Então, assim, eu vou deixar todos os seus contatos aqui na descrição do nosso episódio, porque, assim, vou deixar teu Instagram. O Instagram da Rafa tá super bem feito, com várias dicas, né? Eu falei com ela, Rafa, tá super direto, dá para entender, falando português, né? Não tá falando juridiquês. Eu acho que esse cuidado é o principal com o meu público, né? Porque é aquilo que a gente fala. A maior parte do meu público é mulher, né? E a facilidade, porque o direito previdenciário, ele é complexo. Pra gente, o estudo já é diário. Imagina para quem não tem um contato com o direito. E não tem tempo. Quer olhar aquilo rápido. A pessoa quer saber qual é o meu tempo que eu preciso, qual é o tempo mínimo de contribuição, qual é a minha idade, como que eu faço para contribuir. Só que ela não olha todas as exceções, né? Não. Então é isso. Rafa, obrigada. Foi um prazer enorme. Fiquei muito feliz de você ter vindo, muito feliz de você ter participado da mentoria e de estar levando esse conhecimento para os seus clientes. Olha, dá para fazer, tem que pensar na complementação. Tem que pensar. Né? Porque é isso que vai fazer a gente ir para um outro lugar, né? A gente vai se aposentar mais rica, né? Essa é a intenção. Mais autônoma e mais independente. A liberdade, né, Gláucia? É isso. Ter a liberdade é sensacional. Obrigada, querida. Eu só tenho que agradecer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Olhem para a aposentadoria de vocês com carinho e olhem agora, não deixa para olhar lá na frente. E gostou, comenta aqui. Quer seguir a Rafa? Vou deixar todas as informações dela aqui embaixo. E eu espero encontrar vocês num próximo episódio do Muito Além das Finanças. Beijinhos, tchau!